privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá, Pai, de termos um local, Senhor, para nos reunirmos, Senhor, e cantar, Senhor, para Ti, ó Deus. Como é bom, Senhor, e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Sabemos também, ó Deus, que o Senhor também tem recebido, Senhor, o louvor daqueles irmãos, Senhor, ali que não tem ninguém, Senhor, para tocar ou para cantar, Senhor, mas o Senhor sonda o coração, ó Deus, o Senhor conhece, ó Pai, o coração de cada um, ó Deus. O Senhor sabe da sinceridade, ó Pai, de cada coração, ó Deus. Por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando com esse tempo, ó Deus, que o Senhor continue, Senhor, recebendo, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, porque nós estamos fazendo para o Senhor, ó Deus, porque o Senhor merece, ó Pai. Muito obrigado, te agradecemos, em nome de Jesus. Mais uma vez nós vamos cantar mais uma música que diz que o Senhor é o nosso único caminho, né? Quantas vezes na nossa vida nós tentamos andar por caminhos, né? Pegar outros caminhos e no meio do caminho nos damos mal, caímos, tropeçamos, porque não temos andado pelo caminho que o Senhor escolheu para nós, né? Que o Senhor nosso Deus nos deu, o Senhor Jesus Cristo, nosso caminho, né? Então, que você possa cantar essa música, que você possa prestar muita atenção na letra dessa música que fala uma grande verdade, que o Senhor é o nosso único caminho, não há outro. Não tem por onde andar, é por Jesus. Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Em tempos de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. A graça vem transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre até não ter mais fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor, vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor, vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor, vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor, vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Nós vamos agora fazer a entrega dos dízimos e ofertas. Nós vamos cantar uma música que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E nós queremos levar essa mensagem de amor até aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E a sua contribuição faz parte disso. A sua contribuição ajuda nisso, né? Para que a igreja possa estar atuando, para que a igreja possa estar viva, para que os missionários possam receber, né,
dessas ofertas e assim possam divulgar o Evangelho aí pelo mundo, né? Então que você possa participar desse momento com alegria, né? Não participe com pesar, com tristeza no coração, né? Nós temos o cuidado em falar que Deus vai te dar em dobro, mas Deus pode te dar mesmo se você não entregar. E Ele tem feito isso, né? Com muitas pessoas que às vezes não participam, e Deus abençoa. Mas é um privilégio, uma alegria muito grande você poder participar, é você devolver parte daquilo que Deus já tem nos abençoado, né? Então vamos cantar essa música e ao começarmos a cantar você pode entregar aqui o seu dízimo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória como a do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória como a do Pai. Glória, glória, como a do Pai. Glória, glória, como a do Pai. Amém. Queria pedir para que a Laura estivesse orando pelos dízimos e ofertas. E você que tem um pedido especial a fazer para o Senhor, um agradecimento, né? Deus te deu aí algo, Deus te abençoou, né? Então que aí no seu coração, né, você possa elevar o seu pensamento a esses pedidos, a esses motivos de agradecimento. E logo depois eu vou pedir para que o pastor esteja orando pela sua vida, né? Vamos lá, Laura? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por esse dia, por essa noite, ó Pai, por estarmos na Sua presença, Senhor, esse privilégio. Também te agradecemos, ó Pai, por esses dízimos e ofertas que foram entregues, ó Pai, que possa ser usado, ó Pai, para Tua casa, Senhor, para estar, ó Pai, abençoando a vida dos irmãos também, ó Pai, dos missionários, que seja feito tudo para Tua honra e glória, Pai. Te agradecemos por isso, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui contribuindo, Senhor. Muito obrigada, em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, seja engrandecido o Teu nome, Senhor, porque podemos entrar aqui, Senhor, e nos lembrar de bênçãos e vitórias que o Senhor tem concedido a Teu povo. Te louvamos, ó Deus, pela Tua bondade. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco, tem nos acompanhado, tem nos dado vitórias, tem feito o Teu povo prosperar, ó Deus. E nós reconhecemos e acreditamos cada vitória, sabemos que vem do Senhor. Ó Deus, ouve a gratidão do Teu povo, que diz do fundo do coração, muito obrigado. Ó Deus, nós reconhecemos que o Senhor tem sido muito bom, que o Senhor é bom para conosco. E, ó Deus, junto com outros irmãos que entraram aqui, Senhor, com dor e tristeza, pesar. Talvez lembrando alguém que ainda não te conheça, ou talvez algum querido que esteja afastado. Que o Senhor possa atender, Senhor. Que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa trazer de volta. Aquele enfermo, o Senhor possa curar. De uma forma especial, Deus, eu lembro da minha avó que hoje passou mal. Que o Senhor possa estar abençoando ela, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, todos os outros irmãos e queridos, parentes e amigos que estão acamados, estão enfermos, outros, ó Deus, aguardando exames, outros fazendo exames, outros buscando consulta, Senhor, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a saúde, Deus. Ó Deus, de uma forma especial, nós também como igreja intercedemos pelo nosso país nesse ano,
onde tantos serão escolhidos, que o Senhor possa ter misericórdia dessa nação, Senhor. Sabemos que o mundo jaz no maligno, mas antes disso, sabemos que toda a história é controlada pelas tuas mãos. Que o Senhor é o dono de toda autoridade. Nós pedimos pela nossa cidade, pedimos por Serra Negra. Tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor nos proteja do homem mau, dos maus políticos. Que o Senhor nos proteja dos mentirosos, dos falsos. Daqueles que só querem prometer para obter recurso próprio. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós. Ó Deus, impede esses homens. Ó Deus, nós pedimos de uma forma especial também pelas nossas famílias. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, das nossas casas, dos nossos lares. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar essa igreja, proteger, Senhor, as nossas crianças de todo mal, Senhor. Proteger as nossas mulheres, ó Deus, dá sabedoria aos nossos homens. Dá liderança a cada marido. Dá submissão a cada esposa. Ó Deus, dá obediência a cada filho. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que haja harmonia nos nossos lares. E que o Senhor tire do nosso meio toda mentira, toda hipocrisia. Ó Deus, nós oramos mais uma vez pelos nossos irmãos que estão lá no Ariri. Que o Senhor dê força, abençoe eles, Senhor. Proteja o retorno deles. E que aquela marca seja uma marca positiva deixada para os teus servos. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos escutado. E podemos, Senhor, realmente aqui ser testemunhas oculares do Teu poder e da Tua atuação. Senhor, nós colocamos também os projetos da Tua igreja. O Senhor vem abençoar aqueles sonhos que temos de evangelizar mais, de investir mais em missões. Ó Deus, de congregações. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, que o Senhor permita que esses projetos saiam do papel. Pedimos pela construção, Senhor, do templo para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, envie os recursos profissionais. Tem misericórdia, ó Deus. Ó Deus, obrigado pelo Teu povo. Obrigado, Senhor, por essas ovelhas que Tu me deste para administrar. Sei que elas são Tuas, Senhor. E me sinto honrado com esse privilégio de pessoas tão especiais juntos. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada um de nós. Naquela necessidade que o Senhor sabe que temos, naquela dificuldade que aqueles irmãos estão passando, o Senhor vem acudir Teu povo e dar vitória. E essa é a oração que fazemos, sabendo que o Senhor tem nos escutado. Por isso, já Te agradecemos. E é no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu queria... nós vamos cantar mais uma música, né, que diz Solta o Cabo da Nau, essa música. E eu queria trazer aqui um testemunho, né? Na verdade, compartilhar com os irmãos, né, de uma vitória que eu tive, né, há muito tempo. Eu tenho lutado, né, para vencer, né, um pecado na minha vida. E lógico que todo pecado é ruim, não agrada a Deus, mas não é uma coisa que assim que tem me comprometido, né, assim nos meus trabalhos da igreja, mas era uma coisa que me incomodava muito, né? E durante muito tempo eu tentei relutar com aquilo, né? Tentei me segurar, tomava as decisões, voltava atrás, né? E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né, essa semana passada eu tomei uma decisão para nunca mais voltar atrás, né? Para honra e glória de Deus, do nosso Deus. Essa música, e foi mais por isso, porque eu queria contar isso para os irmãos e queria que os irmãos se alegrassem junto comigo por ter tomado essa decisão que foi muito bom para mim e para o meu relacionamento com Deus. Que diz, solta o cabo da nau. Às vezes nós temos nos segurado em tantas coisas que nos prende e atrapalha o nosso relacionamento com Deus, né? Nos distancia de Deus. Mas eu sempre senti que Deus sempre esteve do meu lado me dando força. Isso eu sempre senti,
né? Então eu queria encorajar você que tem tido algo, que você tem se agarrado, que você tem se segurado e tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, que você abandone, que você possa soltar, né, esse cabo, se é um vício, se é um pecado, relacionamento que não agrade a Deus, que você possa abandonar, que você decida servir e agradar a Deus, porque é o melhor. Nós vamos cantar essa música, eu não sei se você vai querer ficar sentado, né? Mas é uma música um pouquinho animada, é uma música, é uma cópia que já está com a igreja, creio que desde a fundação da igreja. Solta o cabo da nau, nós já cantamos muito essa música e hoje nós vamos cantar ela mais uma vez. Vamos ouvir isso. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo um caminho abrir? Quando forçado és sobre as ondas lutar, seu poder te quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. A mão bem de pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pode ser. Muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que a mão do poder, o teu ego tirar sobre as ondas. Que bonança
Glória a Deus, ficou bonito, hein? Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus com uma música que diz: seja engrandecido o Deus da nossa vida, né? E que você possa realmente louvar, adorar esse Deus, que Ele seja engrandecido, né? Que o nome dEle seja exaltado, né? Assim como diz a palavra de Deus, que Cristo cresça e que eu diminua. Seja meus lábios sempre. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor, obrigado, ó Deus, mais uma vez te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque sentimos a tua presença, Senhor, em nosso meio, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque, Senhor, te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu esse privilégio, Senhor, de poder te adorar, ó Pai. Deus, eu quero pedir, Senhor, também nesse momento, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua palavra, ó Deus. O Senhor tem aqui o teu servo, ó Deus, que transmitirá, Senhor, a tua mensagem, Senhor, o teu recado para nós, ó Deus. Nós queremos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, Senhor, que os nossos corações possam estar prontos, Senhor, preparados, Senhor, para ouvir, Senhor, a tua mensagem, ó Deus. Para que possamos, ó Deus, sair, Senhor, daqui melhores ainda do que quando entramos, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa caminhada, Senhor, nesses degraus, Senhor, que temos que subir a santidade, ó Deus, e nos parecermos mais com o Senhor, ó Deus, para que possamos então, ó Deus, cumprir, Senhor, todo o teu propósito, Senhor, que é de ser santo assim como o Senhor é.
e te adorar e te louvar, Senhor, assim como o Senhor merece, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que um dia, Senhor, seremos perfeitos, Senhor, que um dia, Senhor, estaremos perfeitamente, ó Deus, e louvando ao Senhor da forma que te agrada, Senhor, da melhor forma que te agrada, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Enquanto isso, nós pedimos ajuda para o Senhor. Nós pedimos o teu cuidado, Senhor. Nós pedimos a tua direção, ó Deus, para que possamos caminhar, Senhor, trilhar, Senhor, nos teus caminhos. Obrigado, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar. Não, não senta não. Opa, fica Dá de um pé, abraço então. na pessoa do seu Isso, lado. me perdoa aí. Isso. Eu sinto falta disso. Fica na cabeça. Não. Aí, que bom. Muito bom. Pedir para que as crianças até 8 anos venham aqui na frente, que elas vão para o seu culto. Aquele momento que os papais gostam, a beça. Aí. Vem, criançada. Vamos orar por elas? Aí, chegou. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças. Que o Senhor possa converter aquelas que ainda não são do Senhor para Ti. Que o Senhor possa estar edificando aquelas que já são, todas elas. Que o Senhor possa estar abençoando os professores, que eles sejam instrumentos do Senhor na vida dessas crianças tão lindas e tão especiais. Obrigado a Deus, abençoa. Em nome de Jesus, amém. Até logo, pessoal. Queria olhar um pouquinho para a letra da música que nós cantamos. Numa estrofe diz, quando as ondas começam a bater no barco, o Senhor da montanha, o mestre te vê. Não sei qual que é o pedaço que tem isso. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E aí, a próxima parte. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Essa parte da música ela é extraída de uma passagem bíblica. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado, Lu. E olhar para essa passagem, ao olharmos para essa passagem bíblica, que é aquela passagem bem conhecida, onde o Senhor Jesus ele vai andar sobre as águas. Existem vários textos nos evangelhos que contam essa passagem, que é uma passagem importante, que é aquela passagem famosa onde o apóstolo Pedro anda sobre as águas. Mas eu gostaria de olhar, hoje de manhã nós falamos um pouco sobre o Evangelho de Marcos, que é interessante essa diversidade de evangelistas, onde é como se fosse o mesmo fato de várias câmeras, de várias posições diferentes. E Marcos, ele quer mostrar a divindade do Senhor Jesus Cristo, quer demonstrar que esse que serve, o Deus que se tornou homem, ele é um servo, ele trabalha em favor dos seus discípulos, ele veio para servir a humanidade, dar a sua vida por ela, e Jesus quer demonstrar a sua messianidade, a sua divindade através do que ele faz. E o Evangelho de Marcos vai dar esse foco específico. E é interessante que na passagem do Evangelho de Marcos, a câmera está voltada para o Senhor Jesus.
Em Mateus, quando há essa passagem, parece que a câmera está voltada para os apóstolos. Eles estão lá combatendo. Agora, imagina se essa câmera ela subisse e ela pegasse ali o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré. Ele olhasse um pouquinho e virasse um pouco. E a gente vai ver essa cena do Evangelho de Marcos. É uma cena mais aberta. Pega um quadro mais aberto, um plano mais aberto. Imagina que não é aquela câmera focada ali em cima de Pedro, que mira daqui a pouco nas ondas, fica com medo delas, começa a afundar, Jesus segura, né? Não, agora é uma história com uma lente mais aberta, e Marcos ele quer demonstrar isso. Nós falamos um pouquinho hoje, a partir do... Eu estou me sentindo fazendo a exposição bíblica de Marcos. Isso não é programado, mas Deus está trazendo isso para nós. Ele tem algum projeto nisso. Hoje nós falamos sobre Marcos, do capítulo 6, do versículo 7. Fomos até o versículo 44 hoje de manhã. Foi lindo, foi muito bom. Onde o Senhor Jesus Cristo envia a pequena comissão, onde ele fala sobre, é narrada aqui a morte de João Batista. O Senhor Jesus Cristo volta para a pequena comissão. Está tendo alguma microfonia, alguma coisa assim? E aqui enquanto ele recebe os apóstolos da pequena comissão e ele quer de novo ter um momento com os seus apóstolos. Eu gosto muito do Evangelho de Marcos nesse ponto, porque essa frase ela vai aparecer várias vezes. Jesus chamou para estar com eles, Jesus queria estar com eles, Jesus chamou 12 homens para estar com eles. Isso vai aparecer várias vezes. Esse Senhor Jesus que veio para ficar com a gente. O Senhor Jesus queria estar com eles. Então foram a sós no barco para um lugar solitário, lá no versículo 32. Aí quando eles estão lá para ter aquele retiro espiritual, chega aquela multidão. O Senhor Jesus Cristo tem misericórdia. Lembra que nós vimos de manhã? Teve misericórdia, ensinou e depois os serviu. Nós vimos isso hoje de manhã. E foi um serviço pesado, muito pesado. Mas no versículo 42 diz que todos comeram e se fartaram. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, diz no versículo 44. E eu gostaria de compartilhar com vocês, do versículo 45 ao versículo 52, nessa noite. Essa passagem do Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas. Agora, eu gostaria que nós tivéssemos uma lente, enquanto nós formos ler esse texto, eu gostaria de dar um enfoque especial, que quando você olhasse para a tela, que nós vamos olhar, que está passando esse filme do Senhor Jesus Cristo com os seus apóstolos, eu quero fazer como tem algum efeito, às vezes, que dá fecha um foco num ponto, está tudo acontecendo na imagem, mas parece que aquele ponto é amplificado, há uma luz num ponto específico. Eu gostaria de olhar com os irmãos sobre a importância, capítulo 6 de Marcos. Eu não disse o capítulo 6, perdão, se eu não falei. Quem estava de manhã sabia. Mas quem não estava de manhã, além de estar em pecado, não sabia. Estou brincando. Capítulo 6 de Marcos. E nós vamos ver do versículo 45 até o versículo 52. Mas antes de olhar para esse texto, eu estou falando que quero dar esse foco no Senhor Jesus Cristo orando. Esse é o foco que eu gostaria que nós tivéssemos, um foco específico. Mas vamos orar. Vamos falar com Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós.
O Senhor nos deu a Tua palavra. Queremos estudá-la, Pai. Queremos aprender com ela. Queremos glorificar o Teu nome. Queremos ressaltar a Tua divindade na nossa vida. Para isso, ó Deus, pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Para que possamos entender. Precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor, que fale conosco, que traduza para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, porque nós precisamos ouvir, nós queremos Te obedecer, ó Deus, queremos Te glorificar, fala com a gente. Ó Deus, os nossos corações estão abertos na Tua presença. Usa, Senhor, o pregador como Teu instrumento. Ó Deus, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Lembra que eu falei hoje que o Evangelho de Marcos é um evangelho muito interessante, muito dinâmico, está acontecendo alguma coisa, termina a história, já começa a outra, momentos importantes na vida do Senhor. Marcos tem uma audiência que não é uma audiência israelita, não é uma audiência judaica, ele está falando para gentios, ele escreve para uma audiência gentílica, então ele tem um desejo especial de mostrar que o Senhor Jesus, ele é Deus que é servo, ele quer mostrar esse servo, o Deus que se tornou homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Então você vai ver o Senhor Jesus Cristo servindo, acudindo, ajudando, e é interessante que acabamos de ver que o Senhor Jesus Cristo, ele fez um grande milagre, ele realizou ali algo digno do verdadeiro Deus. Ele alimenta 5.000 homens. Ele usa os seus discípulos, ele usa os seus apóstolos para fazer isso. Vimos de manhã que ele fazendo isso, ele servindo as pessoas, ele estimula a fé dos seus apóstolos, ele põe os seus apóstolos para trabalhar, para servir também, e ele demonstra que ele tem poder de sobra para fazer aquilo que ele disse que faria. Tanto é que de sobra mesmo, sobram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O Senhor Jesus termina esse momento, deve ter demorado várias horas essa refeição, porque eles comeram e se fartaram, alguns para se fartarem demoram um pouco mais do que outros. Posso contemplar o dia de ontem lá, a feijoada lá, como alguns demoram para se fartar. Eu comi um prato só, mas teve uns que iam igual bumerangue, né? Voltava, né? Então, eu comi um prato só. Eu fiquei imaginando se fosse a cesta de pão e de peixe. Traz dá umas 2 cestas para cá, desce 2 aqui, né? No versículo 45, ele continua a história, ele diz, logo a seguir. Então me parece que há uma continuidade aqui. O Senhor Jesus Cristo está querendo ensinar alguma coisa. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Acho linda essa passagem, porque primeiro, a palavra compeliu. Olha, o Senhor Jesus falou, agora vocês entram no barco e vão. Compeliu. Ele não... gente, o que vocês acham? Não, essa ideia me traz... Essa palavra me traz a ideia de que Jesus obrigou eles a entrar no barco. Não traz essa ideia? Ele mandou, vocês vão entrar nesse barco. Jesus sabia o que aconteceria? Sabia. Ele tinha um projeto para aquilo. Mas é interessante que, por um outro ponto de vista, nós podemos perceber que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha um projeto para aquelas pessoas que ainda estavam ali. Por quê? Está certo que os discípulos entraram no barco e foram, mas Jesus foi fazer o quê? O que está dizendo aqui no versículo 45? Ele queria se despedir da multidão.
Percebe a proximidade do nosso mestre com o povo? Isso me traz uma crítica que a gente precisa fazer com alguns pastores, que quando começam a ter alguma igreja talvez um pouco maiorzinha, começam a contratar segurança, começam a se tornar inacessíveis, o povo já não consegue chegar até ele e cumprimentar, os seguranças já abarram. Eu estava conversando com o Paulo. Nós temos uma feira evangélica que ocorre lá em São Paulo, uma feira muito grande. E é um momento, é uma semana onde esses ícones evangélicos, eles aparecem por lá. E o Paulo falou que ele viu essa cena de um pastor, que não vou dizer o nome, que ele fez questão de chegar lá e dar aquele alvoroço, né? Nossa, é fulano de tal, é fulano de tal. Com 6 seguranças. 2 na frente, 2 em cada lado e 2 atrás. E esses seguranças iam abrindo a multidão e o pastorzão lá, pá. Inacessível. Fiquei pensando também num outro líder que tem um carro que é para ele andar no meio das pessoas. Esse não é do movimento evangélico, ok? Mas ele tem um carro para ele poder se deslocar entre as pessoas com vidros à prova de bala. E a crítica que é feita é por que este homem que representa Deus, que é o representante de Deus, precisa de um carro à prova de balas. Será que Deus não é capaz de protegê-lo? Porque se Deus não protege o próprio representante, imagina eu, né? Tão perdido. Inacessível, inacessível. Não é isso que Jesus Cristo fez. Não foi esse o modelo de pastoreio que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós, especialmente para nós, líderes e pastores. Eu faço questão, às vezes eu estou ali no meu gabinete, vem uma criança que quer entrar, ela precisa, deixa ela entrar, gente. Eu não posso ser inacessível. É lógico que às vezes eu estou tratando uma situação que outras pessoas não podem ouvir, então a gente dá uma encostada na porta, mas logo depois eu estou disponível. Eu já falei para os irmãos, eu vou ser o último a sair da igreja, porque eu sei que às vezes durante a semana tem alguns irmãos que não conseguem ter tempo. Então eu quero atendê-los no domingo, mas eu não quero que em momento algum aquela sala seja um local de inacessibilidade. Vocês sabem onde é minha casa. Se houver uma emergência, vocês podem ir na minha casa. Não foi assim sempre. Vocês sabem o meu telefone, vocês podem ligar para mim. Mas isso eu não estou falando porque eu sou bonzão, é porque eu vejo o Senhor Jesus Cristo tendo essa acessibilidade. As pessoas podem chegar até Jesus, até hoje eles podem chegar até Jesus. A nossa função como crentes é direcionar as pessoas, essa é a função da igreja, dos salvos por Jesus, de mostrar que as pessoas podem ter acesso ao Senhor. Que eles não precisam de algum homem para ficar entre eles e o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo, ele é o sacerdote de toda a humanidade. E que ele se sacrificou, e que ele mostrou na cruz que ele é o sacerdote perfeito. E ele sofreu, por isso ele pode se compadecer dos que sofrem. Porque ele é experimentado nas dores. A minha função, e prestem atenção, irmãos, isso é muito importante. A nossa função como pastor ou como líder
não é uma função sacerdotal, porque a ideia de sacerdócio é um homem que se coloca entre o povo e Deus. Precisamos nos lembrar de uma das marcas da reforma que nos foi ensinada, que nós somos sacerdócio real. Somos um reino formado por sacerdote, que todo crente é um sacerdote, que é aquela ideia do sacerdócio universal dos salvos, dos crentes. Eu não sou sacerdote de vocês, eu sou pastor. Minha ideia é liderar, é ajudar, é administrar essas ovelhas que o Senhor, que são do Senhor, colocou diante de mim. Essa é a minha função. Mas eu não estou na posição de sacerdote. Quem é o sacerdote da nossa vida é o Senhor Jesus. Ele que tornou Deus propício a nós. Ele que morreu na cruz por nós. Ele que intercede por nós. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois ele vive sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus intercede por nós. Agora e na hora da nossa morte, o Senhor Jesus continua intercedendo por nós. E são salvos aqueles que se entregam ao ministério desse sumo sacerdote que é Jesus. Eu não posso passar batido nessa passagem. O Senhor Jesus Cristo mandou os seus apóstolos: podem ir, agora eu vou despedir do povo. Percebe isso, gente, no texto? Você percebe que os apóstolos não são esses seguranças de Jesus. Calma aí, fala comigo que eu falo lá com Jesus. Não. As pessoas chegavam até Jesus e Jesus falou: eu quero me despedir da multidão, gente. Pode ir, vocês entram no barco, vão. Eu vou ficar com a multidão. Cuidado, gente. Esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Eu, como pastor, eu coloco isso para os irmãos. Se você tiver algum momento dificuldade de acessar a mim, por favor, clame, diga isso para mim. Porque eu não quero. Isso faz parte da minha filosofia de ministério. Eu não quero me tornar um pastor inacessível. Porque não é esse o modelo do nosso supremo pastor. Ele manda então os seus apóstolos para o outro lado, lá para Betsaida, para a região, para a direção da cidade de Betsaida. A gente está falando aqui, pensa no Mar da Galileia, Betsaida está aqui em cima, ok? E ele despede da multidão e o que ele vai fazer? Ele vai orar. O nosso líder é um homem de oração. Nosso Redentor é um homem de oração. E aí, aquela pergunta que a gente faz: orar para quê? Por que eu oro? Por que você ora? Já parou para pensar nisso? Por que nós oramos? Nós adoramos a Deus com as nossas orações, né? Eu oro para pedir coisas, eu oro por mais poder, eu oro para pedir perdão, né? Eu oro para que Deus abençoe pessoas, intercedo por pessoas, agradeço por coisas, não? Para que Jesus orava? Para pedir mais poder?
Para que ele é o Verbo? Ele é Deus. Com certeza ele não ia orar para pedir perdão, porque ele é perfeito, santo. Será que ele orava talvez para barganhar alguma coisa com o Pai? Lógico que não. Por que Jesus orava? Pelo mesmo motivo que eu e você devemos orar. O Senhor Jesus orava porque a oração é uma ferramenta de relacionamento. Nós conversamos com as pessoas com as quais amamos. Nós conversamos, nós falamos do que sentimos, do que passamos. E o Senhor Jesus, aqui ele demonstra que há um relacionamento dele com a Trindade. Há um relacionamento com o Pai através do Espírito, através dele. Há um relacionamento aqui acontecendo. É mais uma prova de que o Senhor ele não precisava de nós. Uma vez eu ouvi um teólogo dizendo, que Deus, por que ele fez a raça humana? Porque ele estava lá no céu solitário. Ele estava sozinho no céu e ele pensou, vou criar pessoas com as quais eu possa me relacionar. Coitadinho, né? Irmãos, isso não é bíblico. O fato é que o Senhor é trino e ele não carece, porque há nele o relacionamento entre as pessoas da Trindade, mesmo ele sendo um. Ele nos criou por amor, não por necessidade. O Senhor Jesus Cristo, ele não ora apenas para dar exemplo, para se preparar para coisas, para momentos. Ele não ora apenas para cumprir profecias, porque diz que o Messias intercederia pelos pecadores. Ele ora por isso tudo, mas principalmente ele ora porque ele tem um relacionamento com Deus. Irmãos, quando você for orar, eu gostei de uma palavra do pastor Marcos Pérez, que pregou aqui, sobre o jejum. Ele fez uma distinção. O que você faz? É jejum ou é greve de fome? Porque o jejum é um tempo onde eu estou tão imerso na pessoa de Deus, eu estou tão interessado no que Deus está querendo me dizer, eu estou tão necessitado dele, que esse desejo ele é mais forte do que as próprias coisas que são vitais para a existência. Eu abro mão daquelas coisas que são mais necessárias para nós continuarmos vivos por causa de Deus. Algumas pessoas pensam que o jejum é a greve de fome, ou seja, eu vou deixar de comer e em troca Deus me dá uma benção. Isso não é jejum, isso é greve de fome. O Senhor Jesus Cristo orava para ter relacionamento. O Senhor Jesus Cristo orava porque Ele amava as pessoas. E Ele queria servi-las e queria... Para isso, Ele estava cumprindo uma missão que o Pai o designou. Ele está realizando isso na terra. O Senhor Jesus Cristo despede a multidão e vai orar. Se o Senhor Jesus orava, imagina nós. É interessante que ele separa ele vai orar sozinho. Ele vai para um lugar separado para orar. Isso me mostra que eu e você, além de ter uma vida de oração, é importante a gente ter esse tempo talvez de retiro, de reclusão. Lá em Mateus ele fala, vai lá no seu quarto, lá quietinho, e vai orar lá. Aqui a ênfase não está no monte, a ênfase está no fato do Senhor Jesus orar no local onde ninguém ia atrapalhar ele. Porque o poder não está no monte. Não tem problema você orar no monte. Eu já orei no monte. Aqui o pessoal da igreja, nós já oramos no monte. Você lembra quando a gente orava, ia lá no alto da serra, a gente ia ver o sol nascer, nós ficávamos orando até vermos
Primeiro momento do sol, nós íamos lá e orávamos, mas o problema não é o monte. O fato é que a gente estava com Deus lá no monte. Me lembro no Rio de Janeiro, tinha um pessoal que disse, nós vamos orar no monte. Não, pô, vamos orar aqui na igreja. Não, tem que ser no monte. Por quê? Como se o monte tivesse mais poder. O poder não está no monte. Está no Deus que nós vamos encontrar lá. Mas o mesmo Deus que nós encontramos lá, nós podemos encontrar aqui. Não é verdade? Aí está o poder da oração. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele priorizou a oração. Eu e você, como cristãos, precisamos priorizar a oração. Nós vimos também que o Senhor Jesus Cristo, Ele separou um tempo individual e particular para orar. Eu e você precisamos fazer isso também diariamente. Imagina, se o Senhor Jesus Cristo orava, imagina quanto nós devemos orar. Agora, interessante, e outro detalhe que eu quero colocar para a oração, é que enquanto o Senhor estava orando, o que acontece? Lembra o plano afastado? Você dá aquela afastada, tem um barquinho lá na água e tem um homem na montanha. Lembra? Esse é o foco. Deixa eu ficar perto do microfone, senão o pessoal de casa não me ouve. Mas o foco é esse. Imagina essa cena, tem um barco lá sendo agitado pelo vento, tomando lá a onda lá dentro. E tem um homem orando na montanha. A parte bonita disso é que a oração do Senhor Jesus não tornou ele um alienado para os problemas das pessoas. É o que nós vimos lá. Estavam eles passando pela tribulação, mas da montanha o mestre viu eles. Eu sei de pessoas que acham que a vida de oração, eles acabam fazendo de um jeito errado. Eles fazem uma vida de oração que acaba alienando ele dos problemas das pessoas, dos problemas da família, do problema dos filhos, dos problemas da esposa, dos problemas do esposo. Quantas vezes eu já fui conversar com homens e eles falam, pastor, não dá não, minha mulher só vive para orar, ela não sai da igreja e eu tento conversar com ela, ela está orando. Não dá. O que nós vemos no que aconteceu com o Senhor Jesus, que ele estava lá, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, daí vai ser por volta de 3 a 6 horas da madrugada, imagina o breu que devia estar. Veio de noite ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Interessante essa tradução, parece um negócio meio de Fórmula 1, né? A tradução é essa, que o Senhor Jesus Cristo viu eles, ele estava orando, mas a vida de oração dele não impediu que ele visse as necessidades das pessoas. Pelo contrário, deu visão para que eles vissem as necessidades dos seus discípulos. Ele desce e ele vai na direção de tal forma que ele conseguiria alcançar o barco. Aqui nós temos uma coisa muito interessante. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Imagina 12 homens dentro de um barco gritando. No primeiro momento eu achei engraçada essa passagem. Imagina 12 homens gritando dentro de um barco. Você percebe que não é um grito de dar risada. É um grito de pavor. Outro texto diz que eles ficaram apavorados. Eu fiquei pensando, mas por que houve todo esse pavor?
Tudo bem, a gente ia ficar apavorado vendo um fantasma 2 horas da manhã, a gente dentro do barco, quando bate, tipo assim, já tá tudo ruim, o vento tá batendo, a gente tá quase morrendo afogado, e a gente ainda vê um fantasma. Ou seja, é para piorar o negócio, mas tinha um adendo aí que a gente precisa, uma nota aí cultural que a gente precisa ter. Na mitologia da época, para os pescadores, no momento da morte, vinha alguém buscar os pescadores lá. Então, quando eles veem Jesus andando sobre as águas, o que eles pensaram? Foi um prazer, foi bom trabalhar contigo, daqui a pouco a gente se vê lá em cima, já era. Tipo, é agora, é agora, é agora. Né? Vamos morrer, né? Aquela coisa assim, bem calma, né? Percebe? Por isso que eles ficaram ainda mais desesperados. E aqueles homens gritaram de medo. Porque eles pensaram, é agora a nossa hora, ele veio buscar a gente. Diz no versículo 50 que todos ficaram aterrados, aterrorizados quando viram o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, a vida de oração dele não tornou dele um alienado, pelo contrário, ele correu em direção. E é interessante que a solução que Jesus Cristo teve para o problema dos discípulos, no momento, primeiro, quebrou as leis da natureza, as leis naturais. O Senhor Jesus Cristo, ele foi apresentar uma solução fora do normal. Concorda comigo? Porque o que a gente... Vamos supor, se eu estivesse no lugar de Jesus, eu vou pensar assim, pô, daqui eu vou avisar para o mar, ó, quieta aí. Né? Ou ele poderia ter falado assim, barco, vem para a borda aqui. Mas não foi essa a solução que Jesus ele quis estar com eles. Não é interessante isso? Jesus ele promove uma solução que vai contrária às leis naturais. Irmãos, isso pode acontecer conosco. Jesus ele tem soluções para os nossos problemas que nem sempre serão as soluções naturais. Outra coisa, a solução que o Senhor Jesus Cristo teve para aquele problema que eles estavam passando, deu um baita de um medo neles. Você já sentiu medo? Talvez da solução do Senhor Jesus? Eu conheci um jovem uma vez, que ele estava com um problema, havia um pecado, que ele estava agarrado àquele pecado. E eu falava para ele, cara, abre mão desse pecado, cara, põe isso na mão de Deus. Deus vai saber lidar com aquilo. Pastor, eu tenho medo de pôr isso na mão de Deus. Porque eu não sei o que Deus pode fazer comigo. Eu estou falando isso, talvez você esteja se identificando em alguma área da sua vida com esse jovem. Rapaz, sua vida de namoro não está boa, cara. Entrega isso para Deus. Senhor, eu tenho medo de perder a minha namorada. Cara, sua família está indo de mal a pior. Senhor, eu tenho medo de perder o meu marido. Cara, põe a sua família, a sua esposa na minha mão. Eu tenho medo de perder. Senhor, eu tenho medo de pôr isso na tua mão, Senhor, porque eu tenho medo de perder minha esposa. Senhor, rapaz, põe os teus negócios na minha mão. Deus, eu tenho medo de pôr isso na tua mão, porque eu não sei se o Senhor vai tirar de mim a empresa ou o cargo. Você já pensou assim de alguma forma? Eu já pensei. Eu já pensei assim. Mas não é um pensamento errado? Tudo que Deus faz é bom? Se para você tudo que Deus faz é bom, diga amém. Amém. Você crê que Deus te ama? Se você crê que Deus te ama de verdade, diga amém.
Você crê que o que Deus quer fazer na tua vida é melhor para você? Se você crê nisso, diga amém. Por que a gente tem esse medo? Por que a gente fica apegado? Não, Senhor, eu não quero abrir mão, eu tenho medo da tua solução. E a gente precisa trazer isso na nossa memória, Senhor, mas por que eu estou tão preso a isso? Porque eu creio que o Senhor me ama, eu creio que o Senhor é bom, eu creio que a tua vontade é perfeita na minha vida. Mas, Senhor, eu preciso crer que seja qual for a decisão que o Senhor tomar diante dessa minha dificuldade, vai ser melhor para mim. Irmão, e é isso que você tem que fazer. Talvez chorando, você precisa colocar o teu problema na mão de Deus. Você precisa acreditar nele. A solução que Deus mostrou aqui para os seus discípulos foi uma solução que produziu muito medo. Mas resolveu o problema deles? Resolveu. Num primeiro momento eles pensaram até que Jesus não fosse o Jesus, mas fosse um fantasma. Mas era o Senhor. E qual foi a palavra de Jesus para eles? Jesus ele vai dizer 3 coisas. 3 coisas. Primeira, tenha um bom ânimo. Segunda, que linda, sou eu. Terceira, não tenha medo. Eu sinto que o Senhor Jesus continua falando isso para mim. Eu sinto que o Senhor Jesus continua falando isso para você. Ele vai falar para você no momento que você tiver mais medo. No momento que Ele querer apresentar uma solução para aquilo que você está tão agarrado. No momento que você sentir que eu tenho muito medo do que Deus pode fazer se eu colocar isso na mão dEle. Você precisa lembrar dessas 3 palavras, essas 3 frases de Jesus. Primeiro, tenha bom ânimo, coragem. Sabe por que você pode ter coragem? Porque sou eu. Não é outro. Não é um cara que te odeia, não é um cara falso. Jesus ele está falando, sou eu. Não é uma pessoa que não tem poder, não é uma pessoa que não te conhece, não é uma pessoa que não te ama, não é um cara malvado, não é um cara que quer ver o teu mal. Sabe quem está falando para você largar esse problema? Eu. Põe a vida dessa pessoa na minha mão. Põe o seu medo talvez de solidão, o seu medo de perder conforto, o seu medo de perder intimidade, o seu medo talvez de perder um namorado, de perder um filho, de perder um marido, de perder uma esposa, talvez de perder um emprego. Larga esse medo de perder talvez um cargo, uma posição. Larga esse medo, talvez, de querer ousar, de largar o emprego para o Senhor. Larga o medo que você tem, talvez, de querer servir mais a Deus. Larga esse medo, porque quem está falando para você ter coragem é Jesus. Ele está falando para você, tenha bom ânimo, coragem. Sou eu. E ele diz o quê? Não tenha medo. E aí sabe o que ele faz? Versículo 5, eu tenho ler só a primeira frase. Subiu no barco. Para quê? De novo, para estarem com ele. E aí o que aconteceu? O vento cessou. Nesse momento na minha vida que eu estava com muito medo de colocar aquilo, eu entendi isso.
Eu coloquei diante do Senhor, Senhor, o Senhor é bom, eu sei que o Senhor me ama, então eu vou falar isso, mas eu vou falar porque é para o Senhor, Senhor. Eu sabia que eu não podia falar isso de mentirinha, porque Ele leu o coração, né? Eu tinha que falar de verdade. Senhor, eu tô com dor, mas eu confio no Senhor. Resolve isso para mim, por favor. Mas sabe o que Jesus Cristo fez? Entrou no barco e o problema cessou. Não vou dizer para você que não houve momentos que eu tive que humilhar na presença dele. Tive que me humilhar na presença dele. Sim, isso foi bom. Não é bom quando nós nos humilhamos na presença do nosso Deus? Todas as vezes são boas. Tive que me humilhar na presença poderosa do meu Deus. Ele diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Talvez eu tive que tomar algumas decisões que seriam, ao meu olhar, decisões anti-estratégicas, mas quando eu tomei sob a voz do Senhor, o tumulto passou. Lembra que o Senhor continua falando isso? Tenha bom ânimo, coragem, sou eu, não tenha medo. Que isso ecoe no seu coração. Coragem, sou eu, não tenha medo. Tenha de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Vamos falar junto? Tenha de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Mais uma vez. Tenha de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Talvez você vai ter que falar isso com seu filho um dia, com seu marido, com sua esposa. Talvez ela vai, ou ele vai, seu amigo, ele vai ter alguma situação difícil que ele vai temer colocar aquilo na mão de Deus, que a solução de Deus está trazendo medo para ele. Você vai precisar lembrar ele: olha, tenha bom ânimo, coragem. É o Senhor Jesus que está mandando. Não tenha medo. E o lindo é eu gosto desse pedacinho. Ele subiu no barco para estar com eles. Ele não subiu no barco para cessar o vento. Ele subiu no barco para estar com eles. Aí o vento cessou. Sabe por que eu valorizo esse pedacinho? Porque a promessa do Messias para nós é Emanuel, Deus conosco. O cristianismo que eu faço parte não é um cristianismo que tem aquele Deus distante, que tem aquele ícone longe, que não pode ser assistido, que não pode ser acessado. Não. O cristianismo verdadeiro é de um Senhor Jesus Cristo que está no barco junto com a gente. E no momento que ele está no barco junto com a gente, pode até quebrar o tempo lá fora. Eu não vou ter medo. Porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Não precisamos ter medo. O vento cessou, caiu o queixo dos apóstolos, porque eles ainda não tinham compreendido. Aí olha que legal esse detalhe que o evangelista agora, imagina essa cena, né? Imagina essa cena, um homem lembra que o homem estava na montanha, um barco no mar bravio, esse homem desce da montanha, intercepta o barco lá na frente, você escuta no microfone aquele
né? Porque os homens gritaram. O Senhor Jesus Cristo chega perto. 3 frases são ditas. Quais são elas? Tenha de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Jesus entra no barco. E aí? Só que agora imagina que essa câmera vai dar um zoom. Esse zoom ele vai descendo, ele vai chegando perto do barco, ele vai em direção àquelas pessoas. Daqui a pouco ele foca lá no coração deles. E ele consegue fazer uma leitura de raio-x de forma que nenhuma outra pessoa conseguiria ler. Ele lê o coração. Por que aquele filme aconteceu? Sabe por que aquele filme aconteceu? Porque o milagre não ainda tinha produzido fé. E é isso que o versículo 52 está dizendo. E o Senhor Jesus Cristo fez isso, ele compeliu eles para aquela experiência, porque o objetivo de Deus não era apenas tirar aqueles discípulos de uma encrenca. O Senhor Jesus Cristo ele tinha um objetivo muito maior. Lembra que nós falamos da glória de Deus, que o Senhor Jesus Cristo ele será glorificado, e os métodos dele é de forma que ele seja glorificado sempre no último. O Senhor Jesus Cristo ele não queria ser glorificado apenas por livrar aqueles homens de uma encrenca, mas o Senhor Jesus queria demonstrar para eles que ele era Deus. Ele faz isso não apenas para livrar eles de uma encrenca, mas porque eles ainda não tinham compreendido o milagre dos pães. E o que o Senhor queria dizer lá no milagre dos pães, não era apenas que ele era um milagreiro, não era apenas que ele era um homem poderoso, não era apenas que ele era um profeta, não era apenas que ele era um homem bom. O que Jesus queria mostrar para os seus discípulos lá atrás é que ele era Deus. Eles não tinham entendido ainda porque o coração deles estava endurecido. Só aquele grande milagre não foi suficiente para estimular a fé dos seus apóstolos. O Senhor Jesus Cristo, então, ele dá um momento de dificuldade. E ele resolve essa dificuldade. Ele permite esse momento de dificuldade. Ele resolve essa dificuldade com a solução dele, do jeito dele, para que eles pudessem ter aprendido essa lição. Porque ele coloca uma solução que só Deus poderia realizar. Se Jesus, imagina que eu falei, já pensou se Jesus ele fala lá do alto da montanha, quieta, e o vento para? Eles iam entender que Jesus era Deus? E se Jesus fizesse com que eles chegassem até a margem e parassem o barco na margem, será que eles entenderiam que Jesus era Deus? Agora, um homem ia andar sobre as águas, subir no barco, para estar com eles. E por causa disso o vento cessar. Gente, só uma pessoa consegue fazer isso. Só Deus. Existem muitas igrejas que querem fazer um milagre, mas o milagre ele não é uma coisa certa de que o povo vai se tornar salvo. Até mesmo porque em alguns momentos o Senhor realmente quis usar o milagre para estimular a fé. Mas aqui a gente vê um desses momentos que o milagre não chegou ainda não conseguiu atingir esse objetivo de forma completa. Agora eu e você precisamos ter uma postura diante dessa história que nós vimos. Primeiro, nós vimos a história. Nós estávamos deste lado. Eu e você precisamos crer na divindade do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu creio. Crê mesmo? E por que talvez você teve medo de entregar aquele assunto para ele? Porque talvez Deus hoje teve que falar de novo ao seu coração. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque eu e você conseguimos ser
ateus momentâneos. No momento que o negócio aperta, no momento que a coisa fica ruim, eu tenho que me virar, eu tenho que me proteger, eu tenho que me defender, porque ninguém vai fazer isso por mim. Ou quando às vezes a pessoa fala, eu tenho que me elogiar, porque se eu não me elogiar, ninguém me elogia. Eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, ninguém me ama. Já ouviram esse tipo de coisa? Esqueceram da divindade de Jesus. Irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que esse filme que assistimos hoje, com esses jogos de câmeras, luzes, efeitos especiais, o Senhor Jesus Cristo quis que esse texto fosse guardado, fosse preservado até nós hoje, para estimular a nossa fé, para que nós pudéssemos nos entregar à certeza da sua divindade, que o sacrifício dele foi real, que ele merece o nosso crédito, que eu posso colocar minha vida na mão dele e que ele tem poder para solucionar os meus problemas, mesmo que as soluções que ele possa me sugerir sejam ilógicas para mim. Nós precisamos olhar esse filme e precisamos ter esse sentimento de devoção em nós. Senhor, é o Senhor que eu sirvo. Eu preciso te servir mais. Preciso fazer mais. Assim como o Senhor serviu e demonstrou esse serviço para os seus apóstolos, Senhor, eu quero servir os meus irmãos. Assim como o Senhor resolveu o problema do medo deles, Senhor, quantas vezes no meu coração eu tenho o desejo de gritar, de medo. Quantas vezes eu sou acuado pelas dificuldades, pelos problemas da vida. Quantas vezes eu sou tentado a apelar para o pecado porque eu não vejo que a solução do Senhor é a melhor. Quantas vezes eu sou tentado a apelar para o pecado quando eu não tenho alguma coisa que eu gostaria tanto de ter. Quantas vezes eu sou tentado a pecar para ter alguma coisa que eu quero tanto. Quantas vezes os meus desejos, Senhor, se tornam exigências no meu coração, se tornam ídolos e competem contigo, Senhor. Não competirão mais, porque eu sei que o Senhor é Deus. E o Senhor manda na minha vida. Terei coragem, porque é o Senhor, e não vou ter medo. Vamos orar, abaixe sua cabeça nesse momento. Talvez tenha alguma área na sua vida que o Senhor quer te propor soluções. E você está com medo. Talvez tenha alguma área na sua vida que você precisa contar a verdade para alguém. E você está com medo. Talvez tenha alguma decisão na sua vida que talvez você tenha que romper com algum relacionamento. Mas você está com medo. Talvez você vai ter que abrir mão de algum conforto, de algum dinheiro, de alguma posição, de algum status, de algum título. Mas é o Senhor que está querendo, mas você está com medo. Ó, meu irmão, nesse momento, nessa noite, peça perdão ao Senhor pela tua incredulidade. E pela fé, confiado que é o Senhor Jesus que te pede, coloque isso na mão de Deus hoje, para que Ele trate, para que Ele mexa, para que Ele limpe, para que Ele purifique, para que Ele haja, para que Ele corte, para que Ele opere. Talvez você vai precisar abrir mão de uma amizade, talvez você vai precisar abrir mão de intimidade, talvez você vai precisar abrir mão de popularidade, mas porque é o Senhor Jesus Cristo que te pede. Podemos fazer sem medo. Diga isso para o Senhor. Talvez você precisa confessar aí teu pecado, tua incredulidade. Senhor, quantas vezes o Senhor tem tentado mexer na minha vida e eu não estou deixando.
porque eu tenho medo. Diga isso para o Senhor. Senhor, eu tenho medo, Senhor. Mas hoje à noite, ó Deus, eu escuto a Tua voz, relatada nessa escritura, que diz para que eu tenha bom ânimo, porque é o Senhor, para que eu não tenha medo. E hoje, Senhor, eu coloco esse assunto nas Tuas mãos. Diga isso para o Senhor. Se alguém aqui gostaria de tomar uma decisão dessa, eu gostaria de orar para que Deus honre essa tua decisão. Quero orar por você. Alguém aqui, só levantar uma das suas mãos, eu quero orar. Quer tomar uma decisão dessa? Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Que bom. Glória a Deus. Pode baixar. Mais alguém? Amém. Amém. Senhor, eu confio no Senhor. Eu tenho medo, Senhor. Mais alguém? Glória a Deus, pode relaxar, amém. Glória ao Senhor. Mais alguém? Ó Senhor, tem medo, amém. Glória a Deus. Mais alguém? Quero orar pela tua vida nessa noite. Eu posso dar testemunho, irmão, quando eu coloquei aquilo na mão de Deus, foi tão bom. Deus me abençoou tanto. Eu fui liberto de tanta coisa. Fui liberto do meu orgulho. Fui liberto do meu jeitão. Fui liberto da minha forma. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Que bom. Mais alguém. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão. Mais alguém. Deus me abençoou tanto. Eu confio nele. O mar se tornou menos vazio. Deus entrou no barco e ficou comigo. Todo medo foi embora. Mais alguém. Quero orar pela sua vida. Amém. Seja engrandecido o teu nome. Obrigado a Deus porque nós podemos viver uma vida fora do Deus. Obrigado a Deus porque podemos viver uma vida confiantes, porque o Senhor está conosco, está no barco onde nós estamos. Obrigado porque o Senhor é o Emanuel, é Deus conosco. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo que hoje toma uma decisão. Honra o teu povo, age, Senhor, opera na vida desses irmãos amados. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esses irmãos que corajosamente ouvem a tua voz e decidem te agradar. Abençoa aqueles que não levantaram as suas mãos físicas, mas no seu coração estão querendo isso, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos acode em meio às tempestades. Obrigado, Deus, por teu carinho por nós. Obrigado porque nós podemos soltar as amarras que nos prendem. Podemos soltar o cabo deste barco, deste navio, desta nau. E podemos remar com fé, porque o Senhor está conosco no barco. Que o Senhor pode até nos olhar da montanha, mas o Senhor desce para ficar conosco. Obrigado. Abençoa teu povo, honra teu povo. E, ó Deus, nós também encerramos esse culto, ó Deus, louvando ao Senhor pela tua palavra nessa noite. Louvamos o teu nome, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana de vitória na tua presença. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor retorne os nossos irmãos em paz que estão lá no Ariri. Que o Senhor abençoe aqueles que hoje ainda não tiveram coragem para tomar essa decisão. Que o Senhor encoraje esses irmãos. Que a tua igreja cresça, se torne forte, ó Deus. Que o Senhor abençoe e promova santidade no meio do teu povo. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor
e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando. Que Deus abençoe. Dê uma semana de vitória para cada um. E no domingo que vem nós vamos ter um culto de gratidão, onde os nossos irmãos vão nos trazer relatórios do que fizeram, de como foi. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele operou, por tudo que Ele está fazendo. Então, no domingo que vem, priorize esse tempo, para que você esteja aqui conosco. Mais uma vez eu quero agradecer o pessoal que está na internet nos assistindo. Eu digo mais uma vez que é uma honra para nós, mas se você está aqui, vem assistir conosco. Não fique em casa assistindo se você pode estar com a gente. Uma coisa importante. A minha mãe, que está inclusive nos assistindo, ela fez um bolo para o Cacá, que foi aniversário dele. E está lá, e ela convida todo mundo para comer um pedaço desse bolo para o Cacá. Vai entender o que a minha mãe viu no Cacá. Eu já estou ficando enciumado, que eu acho que ela adotou mais um. Minha mãe fez um bolo para você, Cacá. Aí ela falou que é para todo mundo comer um pedacinho do bolo do Cacá. Mas a gente louva a Deus pela vida do Cacá, que é uma pessoa importante. Minha mãe quis fazer esse bolo para ele, quis compartilhar com todo mundo. Então vai ter bolinho aí também. Nós fizemos isso de manhã, nós já louvamos a Deus pela vida do Cacá, pela vida do Sérgio, dos outros irmãos que fizeram aniversário. Nosso desejo é que Deus abençoe muito vocês, viu? Abençoe muito o Cacá. Cacá tem sido líder aqui na nossa igreja há alguns anos. E é uma pessoa também que tem demonstrado o desejo de melhorar diante do Senhor a cada dia. Isso é muito importante. Muito importante. Meus irmãos, Deus abençoe. Quem não estava aqui perdeu hoje esse banquete, né? Que você possa estar encorajando o seu irmão a estar aqui com a gente. Gente, o frio vai ficar, então não adianta estar muito frio, eu não vou na igreja. Você vai ser excluído por abandono, porque vai ficar o frio, né? Então venha, encoraje as pessoas a estar conosco, tá bom? Com uma oração silenciosa estamos encerrados. Que Deus abençoe.